Fala pra mim, qual foi a última vez que você parou um pouco a vida apenas para contemplar uma obra de arte? Ou seja, não com a finalidade pragmática, não assistindo a um filme ou lendo algum livro apenas para ir bem numa redação do Enem da vida. Não. Você parou e contemplou a obra de arte apenas pela obra em si mesmo, apenas para melhorar o seu espírito, melhorar o seu imaginário. Me chamo João Lucas, sou professor, estou sumido aqui, mas estou de volta. E hoje eu vou refletir um pouco sobre como nós estamos tratando as obras de arte na nossa vida. Veja, certa vez, o poeta Bruno Tolentino, ele foi questionado sobre para que serve a poesia. E aqui eu estendo, para que serve a arte. Ele respondeu que a poesia não serve para nada. Na verdade, a poesia serve para aquilo que fazemos dela. E antes de explorar novamente essa frase do Bruno Tolentino, quero fazer uma breve classificação sobre a arte. Arte, no sentido de obra humana, ou seja, o ser humano, quando ele detém certa técnica para fazer certo produto, ele é um artífice. E o produto do artífice é a obra de arte. Então, por isso nós podemos dizer que um ferreiro, ele é um artista, ele é um artífice, porque ele consegue moldar, ele consegue forjar o ferro. Um atleta marcial, ele é um artista marcial, porque ele detém certas técnicas corporais que outras pessoas não têm. Um pintor, ele é um artista porque ele tem certas técnicas ao pintar aquele quadro que outras pessoas comuns não têm. Então, um artista, um artífice, é alguém que detém certas técnicas que o difere das outras pessoas. E o produto do artista é a sua obra de arte. E aí existem vários tipos de artes. Duas classificações importantes. Primeiro, existe já a arte pragmatista, ou artes pragmáticas. O que é uma arte pragmática? São aquelas artes que têm uma finalidade própria de serventia para alguém. Por exemplo, a medicina. A medicina é uma arte que tem a finalidade de curar alguém, tratar doenças. Se você pegar, por exemplo, a marcenaria. A marcenaria é um tipo de arte para fazer móveis. Se você pegar a própria retórica, a retórica é uma arte para convencer alguém, persuadir alguém de alguma coisa. A arquitetura, ela é também uma arte pragmática, você vai construir casas. Porém, veja que, ao mesmo tempo que a arquitetura é uma arte pragmática, ela também pode ser o segundo tipo de arte que eu vou falar, que é a arte contemplativa, ou arte do belo. O que seria uma arte contemplativa? São obras que o artista faz que não necessariamente têm uma finalidade de uso. Foi apenas feito para ser contemplado. Ou seja, o fim é ali mesmo. Você não vai ganhar nada lendo aquilo. Ou seja, no sentido de não vai subir socialmente, não vai ganhar dinheiro ao ler aquilo. É uma obra contemplativa. E por que a arquitetura seria uma arte ao mesmo tempo pragmática e um tipo de arte contemplativa? Porque você vai construir uma casa. Isso é um fim pragmático. Existe uma finalidade de uso. Mas geralmente quando alguém vai fazer uma casa, a pessoa quer que a sua casa seja bonita. Ela quer contemplar a própria casa. Então são duas coisas juntas. Então veja que artes contemplativas são aquelas artes que você para analisar a beleza da coisa. E por isso geralmente quando nós pensamos em arte, de contemplar arte, nós pensamos em quadros de arte, nós pensamos em esculturas gregas, por exemplo, porque são coisas que têm o fim em ser contemplado, em você analisar a beleza daquela coisa, em procurar a harmonia. E por que eu fiz essas duas classificações? A poesia, a literatura, e aí eu falo poesia, Bruno Tolentino, citei no começo do vídeo, é justamente um tipo de arte contemplativa. A poesia e a literatura não têm uma finalidade pragmática. Por mais que na vida real um autor de literatura, um poeta, ele faça a sua poesia, faça o seu livro de literatura e venda-o, porque nós não vivemos numa utopia, livros precisam ser distribuídos e para os livros serem feitos tem que ter dinheiro, tem que ter recursos materiais e o artista tem que se sustentar de sua arte na maioria das vezes. Por mais que existe uma finalidade de uso dessa arte, um artista de verdade, ao fazer uma obra, uma arte contemplativa, ele não faz aquilo pensando meramente no dinheiro. Ele está muito mais preocupado em reproduzir a beleza que ele conseguiu fazer para que outras pessoas também contemplem. Então, um autor de literatura, quando ele escreve um grande livro, ele fica muito mais satisfeito ao saber que as pessoas vão ter acesso à sua obra
do que em saber que meramente ele vai ganhar dinheiro pelaquela obra que ele produziu. Ou seja, ele estaria tratando uma arte contemplativa de forma meramente pragmática. E onde é que isso chega na gente? Ou seja, depois de toda essa teoria que eu falei, como é que nós estamos tratando a arte do nosso dia a dia? Ou seja, será que nós estamos assistindo filmes, lendo livros, apenas para passar em provas? Ou será que estamos negligenciando tudo isso porque estamos mais preocupados com questões pragmáticas do dia a dia e deixando de lado a contemplação das coisas, deixando de lado a contemplação da natureza? Nós vivemos em um tempo que tudo tem que ser performático. Ou seja, a pessoa não se contenta apenas em desenhar. Ela tem que saber desenhar super bem. A pessoa não se contenta apenas em tocar violão, ela tem que tocar violão super bem. A pessoa não se contenta em ler um livro, ela tem que entender tudo sobre aquele livro. Nós queremos sempre performar da melhor maneira possível na nossa geração. E muitas vezes nós fazemos isso apenas para nos mostrar para os outros, por uma questão de vaidade mesmo. Nós perdemos a capacidade de ter um hobby, eu não gosto dessa palavra, mas é uma palavra que é usada, nós perdemos a capacidade de ter um hobby apenas por tê-lo. Até mesmo quando vamos ter o nosso tempo de ócio, e o ócio era justamente esse tempo de descanso, nós queremos que o nosso descanso ele seja super produtivo, ele seja super performático. Nós não nos contentamos mais em apenas nos depararmos com a arte e ter o fim em si mesmo. Como o Bruno Tolentino falou, a arte não serve para nada. No sentido de que eu não vou abrir um livro de literatura, eu não vou ler poesias para meramente ganhar dinheiro ou subir socialmente com essa obra de arte. Muitas vezes eu vou parar e sentar para ler aquela obra de arte apenas para me defrontar com uma beleza, apenas para melhorar como ser humano, apenas para melhorar o meu imaginário. Então, nesse tempo que tudo induz você a fazer as coisas apenas por questões pragmáticas, nesse tempo que tudo induz você a querer performar, experimente fazer uma pausa disso. Experimente abrir um livro, leia o livro apenas por lê-lo, apenas para conhecer a história e se permita se divertir com aquela história. Qual foi a última vez que você, por exemplo, entrou no seu quarto, ficou no escuro, colocou os fones de ouvido, colocou uma música que você gosta e realmente sentiu a música? Eu falo isso porque enquanto eu me preparava para gravar esse vídeo, porque esse tipo de pensamento tem me consumido por um certo tempo, algumas coisas aconteceram recentemente na minha vida, ou seja, o trabalho, as minhas preocupações excessivas na questão pragmáticas, porque eu percebi que eu, como professor, eu estava começando a contemplar as artes apenas de maneira professoral, ou seja, eu não parava para realmente contemplar as coisas. Eu estava lendo livros de literatura apenas para dar aula de literatura. Eu estava assistindo filmes, estava ouvindo música apenas para ter repertório cultural para falar sobre isso com os meus alunos. Então veja que eu mesmo, ao não tomar cuidado, eu estava fazendo uso das artes contemplativas de maneira meramente pragmáticas. E aí, recentemente, tive o nascimento da minha segunda filha, e isso me fez parar um pouco sobre a transcendência, sobre as coisas da vida que não passam, as coisas que não caducam. E antes de gravar esse vídeo, decidi, enquanto fazia a minha filha mais velha dormir, decidi pegar o fone de ouvido no quarto escuro e coloquei algumas músicas que há muito tempo eu não escutava. Fechei os olhos e simplesmente me concentrei naquelas músicas e permiti que meu espírito entendesse o que estava acontecendo ali. Se você, por acaso, ficou curioso, eu vou até deixar aqui na descrição do vídeo as músicas que eu estava escutando antes de gravar esse vídeo, para você tentar entender o que eu estou dizendo. Aí recomendo que você também fique num lugar silencioso, num lugar escuro e tente se concentrar nas músicas que eu recomendar, para você ver se consegue entender o que eu quero dizer. A mensagem principal desse vídeo é essa. Em tempo de pragmatismo,
Nós temos que ser pragmáticos. Não estou dizendo que não é isso. Afinal, nesse canal eu ensino você a estudar melhor, a como passar em provas, mas em tempos de pragmatismo, vamos permitir dar uma pausa. Vamos alimentar um pouco o espírito. Vamos fazer que a arte tenha o seu efeito sobre nós. Ou seja, em momentos de ócio, vamos nos permitir simplesmente a... Eu travei. Nos vemos.